Desde já, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Como já lido, e dito aqui, nós vamos encerrar hoje a exposição de Romanos, capítulo 6. Então, já peço, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, peço que abram. Romanos 6, dos versículos 15 até o final, versículo 23. Tem aqui como título, subtítulo, Servos da Justiça. Aí tem gente procurando. Então vamos iniciar. Romanos 6, versículo 15 diz: E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim, como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sentados mesmo, vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração pela palavra nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, nós, meu Deus, nesse momento queremos te agradecer por o culto até então prestado a Ti, meu Deus, nosso culto particular e coletivo, e que nesse momento, Senhor, o Senhor abra nosso entendimento para aprendermos um pouco mais de Ti, que o Senhor, meu Deus, venha se fazer presente nesse meio, nesse lar, nesse local, meu Deus, de reunião, e que o Senhor, meu Pai, venha plantar nas nossas mentes a Tua palavra e os Teus ensinamentos nessa noite. Que possamos sair daqui diferente da forma que chegamos e que o Senhor venha falar com cada um, meu Deus, nessa noite. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, domingo passado, nós vimos um pouco a respeito do batismo. A nossa união com Cristo, através do batismo, onde o velho homem morre, e a partir de agora nasce o novo homem, com uma nova vida, nova maneira de viver, novo proceder de viver. E hoje nós iremos ver o segundo argumento que Paulo trata aqui em Romanos 6, que é justamente a respeito da nossa servidão a Deus em virtude da conversão. Então nós vimos no domingo passado a morte através do batismo, a morte para o velho homem, e agora nós vamos ver a nossa servidão em virtude da nossa conversão. A nossa escravidão a Cristo através da nossa conversão. E Paulo, aqui, ele começa com a mesma indagação de espanto que ele começa nesse capítulo 6. Não sabeis, essa expressãozinha, não sabeis. E Paulo, nesses versículos do 15 ao 23, ele vai trazer aqui ensinamentos a respeito da santificação e da nova vida do cristão também, através da sua conversão, como deve ser o proceder do cristão após a sua conversão, e ele faz uma comparação entre a vida antiga, entre a vida do homem que estava perdido, e agora do novo homem em Cristo Jesus. E John Stott, ele divide esse trecho aqui, do 15 ao 23, em 5 pontos, e o primeiro ponto é o seguinte, trata-se do princípio. No versículos 15, a partir do versículos 15 e versículo 16, apenas relendo. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça?
De modo nenhum. Só parando aqui, antes da gente começar, esse versículo aqui, ele concatena com o versículo 14. Se você for ler aí, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois estão debaixo da lei, não estão debaixo da lei, e sim da graça. E para complementar isso, Paulo ele começa com essa indagação no versículo 15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Só recapitulando, que eu falei domingo passado, havia um grupo ali na igreja de Roma que estavam interpretando de errado aquilo que Paulo falou, estavam interpretando errado as escrituras, e baseado naquele versículo que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, eles estavam dizendo que, quanto mais você pecar, mais graça vai vir. E ainda mais, depois que Paulo fala isso, não estamos debaixo da lei, sim da graça, pode também ter abrido margem para essas interpretações erradas desse grupo. E por isso que ele logo complementa aqui. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Porque eles ensinavam que você devia pecar para que a graça aumentasse. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas logo ele responde aqui, de modo nenhum. Não havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei. Aqui no versículo 16 ele diz, será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Então, esse será o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui, que é a rendição, ela leva a uma escravidão. Através do momento que o homem ele se rende a algo, seja ao pecado ou seja a Deus, ele vai ser conduzido a uma escravidão. O homem não é livre, como muitos pensam. Eu sou livre para algo do tipo. Não. O homem, na verdade, ele é escravo de alguma coisa. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Deus. Ou ele é escravo, ou ele é filho do diabo, como fala lá em João, ou ele é filho de Deus. E eu lembrei-me agora de uma frase de Lutero, uma frase que é atribuída a Lutero, que ele fala que o homem, o ser humano, ele é como uma besta. Ou ele é montado por Deus, ou é montada pelo diabo. Então, sendo assim, a rendição, quando o homem ele se rende a algo, ele passa a se tornar escravo daquele algo, seja ao pecado, ou seja a Deus. E a servidão do pecado, ela torna o homem cativo das paixões. A servidão a Deus torna o homem livre, a livre ponto, que é conhecida como a expressão dita por Agostinho. Quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. Então, quando o homem ele é escravo do pecado, ele se torna escravo e cativo das suas vontades, das suas paixões, dos seus desejos e do mundo. E quando o homem ele torna-se escravo de Deus, na verdade, ele é livre. E essa frase de Agostinho é bem interessante. Quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. E a escravidão de Deus, ela é liberdade. E a liberdade do pecado, ela é escravidão. Então, temos esse paradoxo. A escravidão de Deus é liberdade e a liberdade do pecado é escravidão. E é impossível ser escravo de dois senhores ao mesmo tempo, como diz lá em Mateus 6, 24. Ou somos servos do Senhor, ou somos servos do pecado. E logo cai, mais uma vez, eu falei aqui domingo passado e volto a repetir, aquela ideia do livre-arbítrio, que o homem ele é livre para escolher algo, ou ele pode estar em cima do muro. Na verdade, se ele ainda não é... Eu me lembrei agora de uma acho que foi Narinho que contou isso, ou foi o pastor Gero, uma analogia, uma historinha, que era o seguinte, os irmãos já ouviram essa história, que havia um homem, estava em cima de um muro, e de um lado estavam os anjos do Senhor, e do outro lado estavam os demônios. E de um lado os anjos chamando, vem para cá, os anjos do Senhor chamando, pula do muro, vem para cá, vem para esse lado de cá, e o cara estava em cima do muro. E do outro lado os demônios estavam calados, só olhando para ele. Aí vem a pergunta, por que só os anjos estavam chamando e os demônios não? Porque o muro já pertence ao diabo. Então não existe essa história de você é livre para escolher algo. Ou você é escravo de alguma coisa ou de outra. Se você não está nos caminhos do Senhor, se você não é filho dele, você é filho do diabo, você é escravo do pecado. Mesmo que você não perceba isso. Como muitos do mundo pensam, eu vou para o céu porque eu creio em Jesus, eu não mato, não roubo, não faço nada de errado. Quando, na verdade, as pessoas
tem essa ideia errada, mas se você não está cativo realmente ao Senhor, se você não está em plena comunhão com o Senhor, você é cativo do pecado e acha que está em Deus, quando na verdade você não está. Então o homem não há essa liberdade para o homem, essa ideia de livre-arbítrio, né? Ou o homem é escravo de uma coisa ou é escravo de outra. Até porque se ele decidir ao longo da sua vida não servir a nenhum dos lados, ele não vai para um purgatório ou para um lugar neutro, ele vai para o céu, para o inferno. Então não tem terceira via, né? Então o homem ou ele é escravo do Senhor ou é escravo de Satanás e do pecado. Então, nesse versículo 16, ele deixa bem claro isso. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, se oferecerem, né, como escravos, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Então, esse é o primeiro ponto. Essa rendição leva o homem a alguma escravidão. E, em segundo lugar, a partir do momento que o homem ele se converte, perceba, ele é escravo do pecado. E a partir do momento que ele se converte, a escravidão ela é trocada, por assim dizer. A conversão ela implica essa troca de escravidão. Ele deixa de ser escravo do pecado de Satanás e torna a ser escravo de Deus. Como vemos aqui no versículo 17 e 18. Acompanhe aí comigo. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Palavras servos e pecados aqui são sinônimos. Servo e escravidão aqui são sinônimos. Então, a conversão, ela implica nessa troca de escravidão. Você deixa de ser servo do pecado para se tornar servo da justiça. E Cristo, ele nos arranca do cativeiro do pecado, onde estávamos dominados. Estávamos debaixo de um jugo opressor, vivendo na masmorra da culpa e atormentados pelo látego do medo. E livres desse maldito cativeiro, fomos feitos servos e escravos da justiça, como fala aqui no versículo 18. E o servo da justiça, ele é verdadeiramente livre. Pela conversão, nós saímos de um reino para o outro, de um senhor para o outro, de um estilo de vida para o outro. Vivíamos no reino das trevas e agora vivemos no reino da luz e no reino da graça. Éramos escravos do diabo e de seus anjos e agora somos escravos do Senhor. Vivíamos entregues às paixões e iniquidades e agora devemos nos dedicar à prática da justiça e do amor. E o evangelho aqui apostólico, ele é comparado a uma forma, na verdade, e o molde em que o metal ele é derretido para tornar forma. Então, pense em uma forma para fazer algo, e você pega o metal derretido e coloca naquela forma para aquele metal ficar duro e se transformar naquilo que aquela forma representa. Então, esse molde, ele é a norma fina do pensamento e da conduta de todos que são entregues ao seu ensino. E podemos esperar que a doutrina deixa eu voltar aqui, que eu até fugi aqui. Poderemos esperar que a doutrina fosse entregue aos ouvintes, em vez dos ouvintes serem entregues à doutrina. Porém, o cristão, ele não é senhor de uma tradição, ou ele não está debaixo de uma tradição, como os rabinos, como a Igreja Católica, como os judeus acreditam e defendem muito essa questão da tradição. Mas sim, o cristão ele é criado pela palavra de Deus e permanece em submissão a ela. Então, esse evangelho aqui apostólico, ele, mais uma vez recapitulando, ele é como uma forma, como um metal derretido, quente, que joga dentro de uma forma. E essa forma, ela é o pensamento, as normas e pensamentos daquele que deixa de ser escravo do pecado e torna-se a ser escravo da justiça, escravo de Deus. E o nosso pensamento, o nosso modo de viver deve ser que nem esse metal, que é derretido, e agora passamos a nos moldar de acordo com os parâmetros e de acordo com aquilo que a Bíblia, que o Senhor quer de nós. Nós deixamos a velha forma de viver, o velho modo de viver, e agora nos adaptamos e devemos nos moldar às Escrituras e àquilo que ela diz. Por isso que fazemos essa comparação com o molde, quando o metal ele é derretido e colocado dentro de um molde.
Então devemos ser assim e devemos nos moldar de acordo com o que as Escrituras ensinam e devemos moldar nosso pensamento e, consequentemente, nossas palavras, nossas atitudes e nosso estilo de vida de acordo com o que a palavra nos ensina. Pois deixamos de ser escravos do pecado, de Satanás e do mundo e passamos a ser escravos do Senhor. E devemos ser submissos completamente a Ele. Continuando aqui, veja aí comigo o versículo 19. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade. Assim, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então, vimos aqui que, inicialmente, que a rendição ela leva a uma escravidão, ou você é escravo do pecado ou escravo de Deus. Vimos aqui, em segundo lugar, que a partir do momento que o homem se converte, ele deixa de ser escravo do pecado e torna-se escravo de Deus, ele se molda ao pensamento e o estilo de vida bíblico que o Senhor quer de nós. E agora, em terceiro lugar, nós vamos ver que esses dois tipos de escravidão, ao pecado e a Deus, eles são progressivos. Sob o reinado do pecado, o homem fazia provisão para agradá-lo. Agora, sob o reinado da graça, o homem deve usar um mínimo de empenho para viver em santidade. Não podemos ser menos consagrados a Deus do que éramos dedicados ao pecado quando estávamos no mundo. E o mundo, ele investe rigorosamente na promoção das suas causas. O pecador, ele vira noites para satisfazer as suas vontades. O pecador, ele deixa até mesmo o seu estilo de vida natural para satisfazer as suas paixões. Quantas vezes aí a gente não vê histórias de pessoas que deixam a fidelidade de um casamento, por exemplo, são casados, deixam a fidelidade do seu casamento para satisfazer uma vontade passageira de relações sexuais e trair a sua mulher e adulterar. Quantas vezes, a própria Cracolândia, por exemplo, é um exemplo clássico disso, inclusive que eu citei domingo passado, tem pessoas ali que deixaram uma carreira brilhante pela frente, pessoas que faziam medicina, pessoas que tinham um emprego, um alto cargo em uma empresa, pessoas que tinham uma família e deixaram tudo para satisfazer a sua vontade de se satisfazer através das drogas. Então, o pecador, quando ele está no seu estado original, ele deixa de tudo, ele abdica de tudo, na verdade, para satisfazer aquilo que ele sente vontade, o seu pecado. Imoralidade sexual, promiscuidade, luxúria, todos os desejos que ele tem, ele muitas vezes deixa daquilo que ele faz naturalmente, deixa a sua vida, o seu casamento, deixa a sua família, deixa tudo que ele tem para satisfazer as suas vontades. Como muitas pessoas que nós conhecemos já, que tinham uma vida estabilizada, tinham família, tinham tudo, na verdade, por assim dizer, tinha uma família, tinha uma vida, tinha dinheiro, tinha tudo que o homem, ele busca, ele almeja na vida, mas por, digamos que um almejar maior de satisfazer os seus desejos, deixaram tudo para trás, se perderam nas drogas, se perderam nas bebidas, morreram em acidentes, voltando de festas, porque deixaram sua família em casa e decidiram satisfazer suas vontades, beberam, se satisfazeram e na volta sofreram um acidente, morreram. Então, a gente vê que o homem, ele se destrói por completo, ele acaba com sua vida, com o objetivo de satisfazer as suas vontades, satisfazer as suas paixões. Então, onde eu quero chegar aqui? O mundo, ele dedica todo o seu tempo para investir nas suas causas, investir naquilo que eles chamam de alegria, que ele pode oferecer. Tudo que o mundo pode oferecer de felicidade, ele investe para que as pessoas vão até ele, que as pessoas permaneçam nele, já que estão lá. E sendo assim, quando estávamos no mundo, nós fazíamos de tudo para agradar as nossas vontades. E quando agora, nova criatura fomos, deixamos de ser escravo do mundo e Satanás para ser escravos de Deus, será que a gente age da mesma forma que agíamos antigamente para satisfazer a Deus? Será que a gente usa as mesmas forças que tínhamos para satisfazer a nossa carne antigamente, para hoje satisfazermos a vontade de Deus na nossa vida? Então, instituímos essa pergunta agora, que você aí reflita juntamente, que você reflita aí faça uma introspecção e reflita a respeito disso. Nós não podemos ser menos consagrados a Deus hoje do que éramos dedicados ao pecado quando vivíamos uma vida de pecado. Será que nós somos mais dedicados ao diabo antigamente do que somos a Deus hoje? Será que nós passávamos a maior parte do nosso dia, das nossas semanas, dos nossos anos que passamos no mundo,
dedicados muito a Ele, e agora que nós estamos aqui nos caminhos do Senhor, não temos essa dedicação que tínhamos antes ao diabo e agora ao Senhor? Será que a gente está tratando da mesma forma ou diferente? Será que nós estamos tratando Deus menos do que como tratávamos o pecado, como tratávamos as nossas vontades? Será que satisfazemos menos a Deus hoje do que buscávamos satisfazer os nossos prazeres quando estávamos no mundo? Então fica essa pergunta. Depois de convertidos, libertos e salvos, teríamos nós uma dedicação inferior quando se trata de agradar ao Senhor? Será que nós estamos tratando a Deus menos do que tratávamos os nossos pecados, do que tratávamos as nossas paixões pecaminosas quando estávamos no mundo? Então instituímos essa pergunta aí, e que os irmãos reflitam nessa noite, durante essa semana também a respeito disso. Será que estamos nos dedicando a Deus à mesma altura que estávamos nos dedicando ao mundo, a Satanás, a satisfazer Satanás, mesmo que quando a gente estava lá, a gente achasse que estaríamos satisfazendo a Deus e Satanás não tinha nada a ver com aquilo? Então, vemos aqui a respeito disso, que essa escravidão, esses dois tipos de escravidão, eles são progressivos. Quando nós estávamos escravos do pecado e servos do pecado, nós buscávamos de toda forma agradar nós mesmos, satisfazendo as vontades do pecado. E agora, estando no Senhor, e agora escravos da justiça e dele, nós devemos nos empenhar para viver em santidade, minimamente, colocando a mínima vontade que tínhamos antes quando estávamos no mundo. Se fizermos isso, já vai estar ali na média, por assim dizer. Continuando, em quarto lugar, temos aqui um paradoxo que eu falei no começo, e eu volto a repetir, que é esse paradoxo relacionado entre escravidão, liberdade e escravidão. Veja aí comigo o versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. E naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Então, mais uma vez, eu trago aquele paradoxo que eu falei no começo. A escravidão, ela é liberdade, e a liberdade é escravidão. A escravidão ao Senhor é uma real liberdade, mas a liberdade do pecado, ela é escravidão. E a liberdade do pecado, ela desemboca na morte, enquanto a escravidão a Deus, ela promove a vida. O homem que se julga livre para fazer tudo o que deseja, é, na verdade, um escravo do pecado e está sendo conduzido à morte física e eterna. E embora aquele que não é mais escravo do pecado e sim escravo do Senhor, embora ele possa praticar o pecado, pois nós todos estamos passivos de pecar e todos os dias a gente peca, embora nós ninguém aqui esteja isento de praticar o pecado, nós muitas vezes optamos por buscar ao Senhor, não por nossos méritos, mas sim porque Ele nos faz tomar essas decisões. E mesmo assim, nem sempre é porque todos os dias a gente peca. Mas há pecados que nós devemos fugir, como a Bíblia nos ensina, e nós muitas vezes fugimos e resistimos contra ele, contra as tentações. Então, a diferença de nós para aqueles que estão no mundo é que nós pecamos como eles, porém, o Senhor, Ele age com graça e misericórdia de nós, para que em muitas ocasiões nós não pecamos. O Senhor, Ele é diferente do mundo, que eles estão entregues ao pecado. Deus, Ele não nos deixa nos entregarmos ao pecado, porque se Ele deixasse nós a nossa própria vontade, como fala lá em Romanos 1, se Deus Ele entregar o homem à sua própria vontade, ele se destrói, e ele comete tudo o que ele quer, e se Deus tirar o pé do freio, como a gente fala, né? Se Deus tirar o pé do freio e colocar só no acelerador, o homem, meu amigo, se entrega à sua vontade. Se Deus não colocar um baixo, se Deus não colocar o freio, o homem ele faz o que quer. Todo ser humano, ele tem poder para ser um potencial Hitler, um potencial Stalin, um potencial Gengis Khan. A diferença desses genocidas para nós é a graça de Deus que age e nos impede de fazer o que eles fizeram, porque todo ser humano tem o potencial, o poder de ser quem eles foram. Todo ser humano pode ser tão ruim quanto Hitler foi. Nós podemos ser tão ruim quanto Hitler foi. Temos a mesma maldade no nosso coração, herdada lá de Adão, né? Através da queda do pecado. Através da queda e do pecado. Então, inclusive a gente viu isso bastante na outra igreja, quando fazemos parte. Aquilo que difere nós de Hitler, por exemplo, é a graça e a misericórdia do Senhor, porque nós poderíamos ser com ele se Deus não tivesse nos resgatado e colocado um freio na maldade do ser humano. E lá em Romanos 1 deixa bem claro isso, que se Deus não colocar um freio na humanidade, a humanidade ela se destrói. Então, abra aí comigo, Romanos capítulo 1, a gente já está em Romanos, né? Só voltar aí.
Romanos 1, a gente vai ler dos versículos 24, a partir do versículo 24 em diante. Diz assim, Romanos 1, 24. Por isso, Deus os entregou, que está falando dos homens, tá? Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, meus irmãos, perceba aqui, a mesma expressão se repete 3 vezes. No início do versículo 24, por isso Deus os entregou à impureza. Versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aqui no finalzinho do versículo 28, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. E aqui do 29 a partir do 29 vem a lista, né? Injustiça, perversidade, avareza, maldade, enfim. Então perceba que Deus, quando Ele entrega ao homem as suas paixões, suas próprias paixões, deixa eu ver como ele diz aqui, a sua impureza e a um modo de pensar reprovável, o homem ele se destrói. E aqui vem todas as características, homicídio, discórdia, engano, malícia, inimigos de Deus, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desleais, sem afeição e sem misericórdia. Então perceba que todos nós temos poder para sermos potenciais Hitlers da vida, para sermos potenciais assassinos, homicidas, enfim. Mas a diferença é que Deus ele não nos entregou, graças a Deus por conta disso, Ele não nos entregou as nossas vontades, porque se Ele entregasse, nós seríamos que nem eles, que nem aqueles que estão no mundo e que nem os piores assassinos que já passaram por essa terra, que nem um Herodes da vida, que nem um César da vida. Então, perceba que o homem que ele se julga livre para fazer tudo o que ele deseja, ele na verdade é um homem que está entregue, escravo do pecado, ele não é livre. Inclusive, lendo isso aqui, eu me lembrei de uma frase que muitas vezes eu escutei na minha vida, que o crente não pode fazer nada, que o crente não é livre para nada, que o crente é preso à religião, que não pode fazer isso, não pode ir para a festa, não pode beber, não pode dançar, não pode se divertir. E por trás disso, há essa ideia de liberdade, que nós somos presos e que eles do mundo são livres. Quando, na verdade, quando nós estudamos aqui, temos essa convicção, a gente vê que é o contrário. Eles, na verdade, são escravos, estão presos ao pecado, às suas vontades, e o fim deles, como fala aqui em Romanos 1, nós vimos aqui no versículo 32, embora conheçam a sentença de Deus, os que tais coisas praticam, são passíveis de morte. Então, eles que na verdade são escravos e nós somos livres, e eles receberão a devida paga do Senhor, que é a morte física e espiritual, e por fim, a morte eterna no lago de fogo e enxofre. E enquanto essa escravidão, essa liberdade que eles acham que têm é na verdade uma escravidão, a nossa escravidão ao Senhor é na verdade uma liberdade, porque nós estamos dispostos, ou melhor, nós pecamos todos os dias como Ele, mas o Senhor, Ele age com misericórdia e com graça sobre nós, Ele faz com que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para que busquemos fugir do pecado, como a Bíblia nos ensina, para que consigamos resistir, melhor dizendo, à tentação,
E quando pecamos, que isso acontece todos os dias, o Espírito Santo brada em nosso coração para que nós nos arrependemos, diferente do mundo, que peca constantemente, depois peca de novo e incessantemente não se arrepende de forma alguma. O máximo que ocorre talvez é remorso, mas remorso não é arrependimento. Então, nós somos livres para fazermos o que quisermos, porém, nós sabemos que existem dois caminhos e que o Senhor nos chamou para um propósito maior. E Ele opera. Aquilo que nós fazemos de bom, diferente do mundo, não vem de nós, mas sim dele, como fala lá em Efésios 2, capítulo 10. As boas obras que praticamos não provêm de nós, mas sim provêm de Deus. E eu lembrei aqui de uma frase, não me lembro a quem é atribuída essa frase, que diz que aquilo que você vê de bom em mim é Cristo, e aquilo que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Então, nós somos livres e não estamos isentos de pecar, mas quando pecamos, o Senhor, o Espírito Santo, Ele brada em nosso coração para que nós nos arrependamos e que busquemos nunca mais cair no mesmo erro e no mesmo pecado. E aqui, aquele que era escravo do pecado e passa a ser escravo de Deus, ele tem que mudar completamente o seu modo de agir. Aquele que bebia, não beba mais. Aquele que usa drogas, não use mais. Aquele que vivia com palavras torpes na sua boca, não tenha mais na sua boca, e assim palavras de santidade a partir de agora. E o homem que era escravo do pecado e agora torna-se escravo do Senhor, um convertido a Cristo, ele não mais está sob o domínio do pecado, não está mais sob o domínio, aquele que estava sobre o domínio de um copo de cachaça, por exemplo, não está mais. Ele não é dominado, mas sim tem domínio próprio. Ele não está mais escravo daquilo que ele buscava e costumava fazer, mas escravo do dinheiro. Ele não está mais sob um cigarro, por exemplo. Ele não está mais sob as paixões de prostituição, mas sim agora ele tem domínio próprio e busca não mais fazer aquilo. Aquele que era escravo do pecado e a partir de agora torna-se a ser escravo do Senhor. Voltando aqui para o nosso texto de Romanos 6, veja aí comigo o versículo 21. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Então nós vemos aqui que quando estávamos no mundo, absolutamente, talvez, melhor dizendo, nada se aproveita para hoje. Inclusive o nosso pastor Geraldo aqui, ele sempre fala isso, que ele não dá o testemunho na igreja porque não se aproveita nada. Então, por isso que Paulo deixa bem claro isso, naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Então, quando estávamos no mundo, aquilo que nós fazíamos de pecado deliberadamente, que nós achávamos que éramos livres, achávamos que estávamos sendo felizes, agora que o Senhor nos trouxe a sua maravilhosa luz, nós vemos que não colhemos nenhum fruto bom daquela época. Não há nada de bom através daquilo. Não há nada de bom que possa se colher daquilo que nós vivemos no passado. Somente as coisas que agora nós nos envergonhamos. Por isso que muitas pessoas, não apenas para o pastor Gero, mas eu já ouvi muitas pessoas também dizendo isso, que se envergonham da vida que tinham antes, se envergonham de dizer o que passaram antes, o modo de vida que tinham antes, as coisas que faziam antigamente, porque de nada se aproveita, é apenas motivo de vergonha e de tristeza. Então, por isso que Paulo deixa bem claro isso. Somente as coisas que vocês agora se envergonham, porque o fim delas é a morte eterna, a morte espiritual. Então, o quarto ponto é justamente esse paradoxo. A escravidão ao Senhor é a liberdade, e a liberdade que o mundo acha que tem é, na verdade, uma escravidão ao pecado. O homem que está no mundo e acha que ele é livre para tudo, livre para ter a felicidade, que o mundo prega, na verdade ele é escravo daquilo e ele não consegue viver sem aquilo por si mesmo. Por isso que eles se matam, por isso que eles se destroem, tudo para satisfazer as suas vontades. Vendem seus bens, destroem seus casamentos, largam seus empregos, tudo aquilo para viver aquilo que eles desejam, para satisfazer as suas vontades, as suas paixões, porque eles se tornam escravos, eles não têm domínio próprio, eles são escravos daquilo que eles almejam. E em quinto lugar, nós temos aqui a antítese suprema, no versículo 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, deste caso,
é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vemos aqui que no reinado do pecado, os homens eles recebem o seu soldo, ou seu salário, com juros e correção. Além de tudo, o tormento que o pecado produz, o seu pagamento final é a morte, morte essa espiritual e morte eterna. E o salário é aquilo que nós merecemos por aquilo que fazemos. O pecador, ele merece a morte, que é o seu justo salário. E Adolf Paul, ele diz que não apenas havemos de morrer, nós merecemos morrer, pois o pecado está grávido da morte. Então, o pecado, o homem que vive e é escravo do pecado, né, ele vive essa servidão do pecado, ele, durante a sua vida, o pecado ele se torna, digamos que, grávido da morte. E quando ele chega à sua consumação final, a morte vem. E conforme William Barclay, Paulo ele usa aqui dois termos militares. A primeira é a palavra do grego opsonia, que significa justamente salário ou soldo. E o soldado, esse termo militar aqui, de salário, está relacionado ao militar, né, ao soldado. E ele ganhava arriscando sua vida com o suor do seu rosto. E o salário era algo devido ao soldado e que ele não podia ser tirado. E a outra expressão que Paulo usa aqui, além de opsonia, que significa salário, ele utiliza também a palavra carisma, que significa dádiva, carisma do grego, significa dádiva. E por sua vez, significa retribuição totalmente livre e imerecida que algumas vezes o exército recebia. E Geoffrey Wilson, ele destaca aqui 3 comentários importantes sobre salário. Primeiro, como o salário ele era pago para suprir os custos de vida, o pecado aqui ele é apresentado como um enganador que promete a vida e entrega, na verdade, a morte. As pessoas pensam, né, que estão vivendo a sua vida ao limite, que estão vivendo ao máximo, ao extremo, se prostituindo, bebendo, principalmente agora nessa época de São João, né, satisfazendo as suas vontades através de um copo de cachaça, dançando forró no meio da rua, enfim. As pessoas acham que, na verdade, estão vivendo quando o fim delas é a morte. Então, essa expressão salário aqui, ela está relacionada a isso. O pecado, ele é um enganador, ele é como um salário, ele oferece a vida, quando, na verdade, a sua paga é a morte. E segundo, os salários não são limitados a um único pagamento. A sombra da punição final já paira sobre a vida presente. Da mesma forma que a vida eterna já é posse do crente, assim o pecado já oferece a seus escravos um veneno mortal tirado do cálice da morte. E em terceiro lugar, o salário ele é um termo legal e podemos concluir que o homem só tem direitos em relação ao pecado e esse direito tornam a sua condenação. E assim, o homem, ele ceifa na forma de corrupção aquilo que ele plantou em forma de pecado. Então, vemos aqui nesse versículo 22, que diz que, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolheram é para a santificação, e o fim, neste caso, é para a vida eterna. E aqui ele faz esse contraponto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós vemos aqui que o pecado, ele oferece um pagamento final, que é a morte. Ele oferece vida, na verdade, como o mundo pensa que está vivendo ao limite, né, com suas paixões, quando, na verdade, por fim, ele engana e ele paga a morte. Ele oferece vida e ele paga a morte, porque o salário do pecado é a morte. E o homem, ele vai colher, na forma de corrupção, aquilo que ele plantou na forma de pecado. Ele vai colher na forma de condenação aquilo que ele plantou durante toda a sua vida em forma de pecado, sem arrependimento perante o Senhor. Outra fala aqui de F.F. Bruce, ele diz que o pecado, ele paga salários a seus servos, e o salário é a morte, como vimos aqui. Deus, ele não nos dá salário, mas algo melhor e muito mais generoso. Por sua graça, ele nos dá a vida eterna como livre dom. A vida eterna que nos pertence e a nossa união com o Senhor Jesus Cristo.
E agora que deixamos de ser escravos do pecado, escravos do diabo, de Satanás, de seus anjos, e daquilo que concerne as paixões do mundo, e nos tornamos escravos do Senhor, nós que agora estamos no reinado da graça, não recebemos o que merecemos, mas sim recebemos aquilo que não merecemos. Esse contraponto entre misericórdia e graça. Na misericórdia, Deus ele não nos dá aquilo que merecemos, que é ira, que é castigo eterno, que é inferno, que é condenação. E na graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos, que é a salvação. Então temos esse contraponto, misericórdia e graça. Mais uma vez recapitulando, misericórdia, aquilo que merecemos, o Senhor não nos dá, e graça, aquilo que não merecemos, o Senhor nos dá. E agora no reinado da graça, nós não recebemos o que merecemos, que é a morte eterna, mas sim o favor imerecido de Deus, que é a vida eterna. E essa vida eterna não é um prêmio que conquistamos, como muitas seitas aí creram durante o decorrer da história e muitos acreditam hoje. A vida eterna, ela é uma dádiva divina, inteiramente gratuita e absolutamente imerecida por nós. E a vida eterna, ela é gratuita, mas a morte é merecida. Inclusive, eu lembrei aqui, certa vez eu estava falando lá se não me engano, para Neto, a gente falou sobre a questão de condenação, predestinação, essas coisas, e eu resumi em curtas palavras para ele da seguinte forma. Perceba como Deus ele é inexplicável. Deus ele é inexplicável ao ponto de que, se você for salvo e for para o céu, não é por seus méritos, mas se você for condenado e for para o inferno, é por seus méritos. Então, a vida eterna, ela é gratuita, mas a morte, ela é merecida. Se nós somos salvos e o Senhor nos tirou da escravidão do pecado para a escravidão dele, para a servidão a ele, não foi porque nós merecemos ou fizemos algo para conquistar essa graça de Deus, mas sim por favor imerecido dele, como fala lá em Efésios 2, todos aqui conhecem aqueles versículos lá de Efésios. E de forma que aqueles que são conduzidos para a perdição eterna e que vivem uma vida totalmente depravada e vão, no fim de suas vidas após desencarnarem e terem suas almas condenadas ao inferno, estarão lá por seus próprios méritos e pelas suas próprias, por assim dizer, medalhas, por aquilo que eles fizeram. Então, a salvação é imerecida, mas a condenação é merecida. E então, nós temos aqui duas vidas e dois destinos. Aqueles que seguem pela estrada da autogratificação, aqueles que seguem pela estrada de gratificar e satisfazer as suas vontades exclusivamente, não olhando para Deus, não olhando para as Sagradas Escrituras, não olhando para aquilo que o Senhor ensina na sua palavra, e buscam apenas satisfazer aquilo que eles querem, as suas vontades. Eles seguem com o destino final a sua morte espiritual, física e eterna. Porém nós que somos crucificados com Cristo, morremos com Ele, somos sepultados com Ele e ressuscitaremos com Ele para uma nova vida. E recebemos também esse dom glorioso da vida eterna. Então vemos que, aqui domingo passado, que nós morremos com Ele através do batismo, que foi o que foi tratado aqui domingo passado. Nós fomos sepultados com Ele também através do batismo. Ressuscitamos agora com uma nova vida, o novo homem, o velho homem morre, nasce agora o novo homem, e também no fim de todas as coisas, isso aponta para algo maior, que é quando esse mundo aqui for restaurado, o Senhor vier sobre esse mundo trazer justiça e ressuscitar também todos aqueles que morreram, uns para a condenação e outros para a salvação. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o homem, ele não é, na verdade, livre, como muitos acreditam e defendem. Inclusive, eu já defendi certa vez, quando eu não conhecia as doutrinas da graça. Essa ideia do livre-arbítrio, que o homem ele é livre para escolher o seu caminho. Como eu falei aqui, se o homem ele ficar a sua vida inteira em cima do muro, para o céu ele não vai e não existe purgatório. Então, para algum lugar ele vai, e com certeza é para o inferno, se ele passou a vida toda em cima do muro. Então, o homem, na verdade, ele não nunca foi e jamais será livre. Ele sempre é escravo de alguma coisa, seja de Deus ou seja de Satanás. E sendo escravo de Satanás, ele será escravo das suas vontades, das suas paixões e dos seus desejos. E a partir do momento que esse homem, escravo do pecado, que busca apenas satisfazer as vontades da carne e servir realmente ao pecado,
A partir do momento que ele é alcançado pela graça do Senhor, a partir do momento que Jesus o salva, o restaura e o transforma, ele deixa o seu modo de viver, ele deixa as bebedices, ele deixa as drogas, ele deixa a prostituição, o adultério, a lascívia, a imoralidade sexual, ele deixa a luxúria, ele deixa tudo isso, como eu falei aqui, domingo passado. Eu fiz a comparação do volume 1 de um DVD e o volume 2. Ele deixa o volume 1, fecha o volume 1, se possível toca fogo, joga para trás e nunca mais abre, e cria agora um volume 2, uma nova biografia, como Jesus sendo o Senhor da sua vida, e como a palavra sendo o parâmetro do seu pensamento e do seu modo de agir e de viver. E agora, sendo o homem cativo, escravo do Senhor, ele deixa a escravidão do pecado, e como já falei, passa a ser escravo de Deus. Ele deixa o peso da culpa, ele deixa o fardo e o jugo do pecado, ele deixa o látego do medo e torna-se agora realmente para ser livre com o Senhor e passa a ser escravo de Deus. Éramos escravos do diabo e agora somos escravos do Senhor. E Paulo fala aqui, no versículo, deixa eu achar aqui o versículo, aqui no versículo 19, no finalzinho do versículo 19, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Perceba que os membros aqui também membros do corpo. Aquele que usava suas mãos para pegar um copo, aquele que usava das suas mãos para pegar um copo de bebida alcoólica e colocar na boca, agora pega a Bíblia e vem para a igreja, Aquele que usava seus pés para colocar um tênis para ir para uma festa, coloca agora um sapato e venha para a casa do Senhor. Então, por isso que ele diz, assim ofereçam seus membros para que sirvam também servos da justiça e da santificação. Então, nós cristãos agora, deixados de ser servos de Satanás, do pecado, e agora servos da justiça, devemos realmente moldar o nosso pensamento aquilo que as Escrituras mandam. Devemos fazer que nem, como eu fiz a alusão aqui, que nem um metal quente, metal derretido, colocado dentro de um molde que é a palavra do Senhor, e a partir de agora nos moldarmos a ela, moldar nosso pensamento e consequentemente, as nossas palavras, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, o coração é a mente, e posteriormente também o nosso modo de viver, as nossas ações, o nosso proceder em vida. E também vimos que os dois tipos de escravidão são progressivos e nós devemos nos lembrar do modo que vivíamos no mundo, do jeito que nós nos dedicávamos para satisfazer as nossas vontades lá no mundo, e trazemos esse pensamento. Será que eu estou me dedicando a Deus tanto quanto eu me dedicava ao pecado quando eu estava no mundo? Será que eu estou me dedicando a Deus tanto quanto eu me dedicava a satisfazer os meus amigos que estavam no mundo? Será que eu estou me dedicando a Deus tanto quanto eu estava a me satisfazer, a satisfazer as minhas vontades de prazer quando estava no mundo? Será que nós estamos nos dedicando a Deus tanto quanto nos dedicávamos a Satanás quando estávamos no mundo? Então, fica com esse questionamento para que os irmãos façam aí a introspecção. E vimos também que a escravidão é liberdade e a liberdade ela é escravidão. Enquanto eles, os ímpios, pensam que são livres e que nós somos escravos, na verdade é o contrário. Eles são escravos daquilo, eles não têm domínio sobre aquilo. Eles são escravos de um copo de cachaça, eles são escravos de amores passageiros, eles são escravos de coisas fúteis para satisfazerem as suas vontades, para liberar a dopamina do seu cérebro e dar a sensação de prazer momentânea que posteriormente se acaba e volta um vazio imensurável no coração deles. Então, eles acham que são livres quando na verdade são escravos e são presos. E nós, na verdade, escravos de Jesus, somos livres, pois nós buscamos ter domínio próprio, fruto do Espírito, e nós não estamos mais escravos das paixões e do pecado. Mesmo estando passíveis de pecar, porque todos os dias nós pecamos, nós não somos mais escravos do pecado. Não pecamos e nem devemos mais pecar deliberadamente, porque o pecado agora, ele não é mais um prazer, ele é um fardo. Quando pecamos, o Espírito Santo nos incomoda e nos mostra que aquilo estava errado e faz com que nós nos reconciliemos, busquemos nos reconciliar com Deus através de oração e através de Jesus Cristo pelo seu sacrifício na cruz. E por fim, nós vemos que no reinado do pecado, os homens eles recebem a sua paga, o seu salário, o seu soldo, a morte, a condenação eterna, a morte física,
que todos iremos passar logicamente, mas sobremodo a morte espiritual e a morte eterna, a condenação para o lago de fogo e enxofre que fala lá em Apocalipse. E além de tudo, o pecado, além de trazer um tormento eterno, ele também traz tormento nessa vida. Porque o homem ele não encontra a paz, ele vai sempre buscar se satisfazer, se ele é escravo da imoralidade sexual, por exemplo, da prostituição, ele vai buscar ter uma mulher aqui hoje, amanhã ele busca outra, e depois busca outra, e nunca vai satisfazer, vai passar o resto da sua vida buscando essa satisfação completa e nunca terá. Então, o tormento do pecador que não se arrepende, ele além de ser eterno após a sua morte, ele também é em vida, porque ele vai sentir, em dado momento da vida dele, um vazio, ele vai buscar satisfazer aquele vazio e não vai conseguir satisfazer, ele vai buscar essa alegria passageira, melhor, ele vai buscar uma alegria eterna, mas só vai encontrar uma alegria passageira, que após alguns minutos, algum momento, ela vai passar e a tristeza vem. Por isso que muitos entregam as suas vidas à bebida, por uma decepção amorosa, por um problema financeiro, por um problema no trabalho, porque eles não encontram a paz verdadeira no Senhor, e se entregam ao mundo, se entregam à cachaça, à prostituição, à bebedice, a tudo que não presta, porque eles acham que ali vão encontrar a satisfação dos seus problemas, ou vão encontrar o alívio para os seus problemas, mas na verdade não se encontram, e o fim disso é morte. Muitos se entregam a isso, a bebedices, e acabam se matando, morrendo em acidentes, morrendo em troca de tiro, tudo por conta disso. A bebida toma conta de si, as drogas tomam conta de si, talvez as mulheres do mundo tomam conta de si e o controlam. Então, o mundo faz de tudo para controlar aqueles que pertencem a eles. Então, o tormento para aqueles que são pecadores e não se arrependem, além de ser eterno após a sua morte, é também corrente durante essa vida. E nós, diferente daqueles que estão no mundo, trazendo aqui a frase de F.F. Bruce, Deus ele não nos dá salário, e o mesmo salário que o mundo, mas sim Ele nos dá algo melhor e muito mais generoso, por sua graça, que é a vida eterna como livre dom, e a vida eterna que nos pertence e a nossa união também com o Senhor Jesus. Então, diferente do mundo que recebe como salário a morte, e o tormento eterno, nós recebemos do Senhor a fé enquanto vida e após a vida também a vida eterna juntamente com Ele. E mais uma vez, recapitulando essa ideia do favor imerecido, também nós recebemos favor imerecido de Deus, graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos, e misericórdia, Ele não nos dá aquilo que merecemos, que é a perdição e completar derramar da sua ira. E ao fim, nós temos essas duas visões, essas duas vidas e esses dois destinos. Aqueles que seguem pela estrada da satisfação passageira e satisfação própria, terão como destino final o inferno e a condenação. Mas nós que estamos crucificados com o Senhor Jesus, morremos com Ele, somos sepultados com Ele, e ressuscitaremos com Ele para uma nova vida. E nós recebemos esse dom glorioso da vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, que possamos entender e refletir que, entendendo tudo isso que nós tratamos aqui domingo passado e nesse domingo de hoje, que quando o pecado, a frieza espiritual e aquilo que busca nos afastar de Deus, bater na nossa porta, que em dado momento vai bater, muitas vezes, muitos dias a gente não quer vir para a igreja por ter pecado, ou por estar cansado, ou por, não vou para o culto hoje não, porque culto de doutrina é chato, não vou para a EBD não, porque o que vai falar eu já sei, já estudei, que nem... que fala que nós não precisamos mais... enfim, vai tratar algum texto aqui no culto de doutrina, eu não vou hoje porque eu já sei disso, eu já estudei, não preciso ouvir mais a mesma coisa, enfim. Quando, de certa forma, essa frieza, essa falta de vontade, ou o próprio pecado, bater na nossa porta, que muitas vezes a gente peca, e depois de pecar a gente quer se afastar da igreja, a gente quer se afastar de Deus, por nos acharmos impuros, acharmos que a gente não merece o convívio, por nos acharmos inferior a todo mundo por conta disso, por conta de um pecado que nós cometemos, que nós possamos entender que possamos lembrar dessa lição, não apenas dessa, mas todos que foram tratados aqui em Romanos, todas as exposições de Romanos, e possamos entender que o Senhor, Ele nos tirou da escravidão do pecado.
nós estávamos escravos dele, mas nós não estamos mais. Somos escravos do Senhor agora. E que o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Vamos pecar. Hoje eu pequei, hoje e amanhã cada um aqui vai pecar, terça-feira, quarta, no decorrer enquanto vida tiver, você vai pecar. Mas entenda que você não é mais escravo disso. E quando o pecado bater na sua porta, você resista, como a Bíblia fala, e você fuja da aparência do mal. Todavia, se nós pecarmos, nós sabemos que temos um advogado perante o Senhor, perante Deus, que é Jesus Cristo, o justo. E sabemos que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E quando pecamos, o Espírito Santo ele nos inquieta para fugirmos daquilo e buscarmos viver uma vida santa. E que possamos nos lembrar da vida que nós tínhamos lá no mundo. Inclusive, tem pessoas aí que acreditam, que dizem que quando você se converte, pessoas oram para que quando você se converta, Jesus apague a sua memória e esqueça tudo que você fez antigamente, no mundo de pecado. Na verdade, não. Porque se você esquecer daquilo que você fazia no mundo, você vai se esquecer de onde Deus te tirou. E você não vai ser grato a Deus por isso. Então, devemos sim nos lembrar daquilo que... Assustaram, né? Douglas assustou. Devemos nos lembrar daquilo que fazíamos sim, porém não mais com orgulho, mas sim como vergonha, como Paulo fala aqui, olha, naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente coisas que vocês agora se envergonham. Então devemos sim lembrar daquilo que fazíamos, mas não com o intuito de nos orgulhar, mas sim com o intuito de ver de onde Deus nos tirou e de onde Ele nos colocou. Ver que fomos tirados da escravidão do pecado e agora somos escravos do Senhor. E a partir disso, ser gratos a Ele e, como eu falei aqui domingo passado, abandonar as velhas práticas, abandonar o velho eu, abandonar o modo de pensar e de viver que tínhamos quando estávamos escravos e éramos escravos do pecado e do mundo. Porque o velho homem morreu e no lugar um novo homem nasceu, como diz a música, e para buscar primeiramente o reino é necessário que em Cristo viva em mim e em mim não viva eu. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento, eu que encerramos mais uma exposição de Romanos, e desde já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.